Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Aqui é Simone, uma rio-clarense de coração, amante do Egito, e esse é o nosso canal de leitura. Pediram para eu me apresentar, então aqui estou eu, aqui estamos nós para mais um bloco de leituras nessa quarta-feira egípcia. O que vocês acham do nome desse dia para nossa leitura? Quartas Egípcias. Muito bem. Pessoal, estamos lendo a Pedra da Luz, a coleção A Pedra da Luz, do autor Christian Jacques, um francês egiptólogo que faz romances magníficos, né? Ai, gente, eu sou apaixonada. Vocês já sabem, né? E se você está aqui, se você chegou até esse canal, eu tenho certeza que você também é apaixonado pelo Egito. Bom, meus amores, já foi 1 minuto de papo e eu quero continuar de onde a gente parou na semana passada. Vamos lá? Capítulo 8. Sobek detestava recepções, mas era obrigado a comparecer à festa anual em Tebas, da guarda da margem oeste, quando eram anunciadas as promoções, as mudanças de postos e as reformas. Matavam-se alguns porcos para essa ocasião e bebia-se vinho tinto, oferecido pelo vizir. O núbio, cuja estatura não passava despercebida, foi objeto de todas as atenções. O fato de ser guarda não significa ser menos curioso, e muitos de seus colegas perguntaram-lhe se havia descoberto alguns dos segredos do lugar da verdade. Inevitavelmente, fizeram ironias sobre as supostas ligações que ele teria com as mulheres do povoado, que não podiam deixar de sucumbir ao charme do magnífico negro. Sobek bebeu, comeu e deixou-os falar. Parece que o novo posto é do seu agrado, sussurrou-lhe o escriba da corveia, um ranzinza que Sobek detestava. Não me queixo. Comenta-se que houve uma morte entre seus homens. Um novato que caiu das colinas à noite. A investigação já está encerrada. Pobre sujeito. Não vai aproveitar os prazeres de Tebas. Todos têm seus problemas. Eu, por exemplo, não consigo pôr a mão em cima do filho de um fazendeiro que tentou escapar da corveia. Esse caso não deve ser raro. Está enganado, Sobek. Essa obrigação é aceita por todos, e as penalidades são pesadas para os delinquentes. Além disso, diante da envergadura do rapazinho, que, no entanto, só tem 16 anos, a interpelação corre o risco de ser movimentada. O escriba da corveia fez uma descrição que correspondia exatamente à do espião encarcerado por Sobek. Esse jovem cometeu outros delitos? Perguntou o núbio. Ardoroso desentendeu-se com o pai, que lhe quer dar uma boa lição para que retorne à fazenda. O problema é que há delito de fuga. Provavelmente o tribunal pronunciará uma sentença rigorosa. Não conseguiu nenhuma informação útil com os irmãos? Ardoroso só tem irmãs. Curioso. Como o único homem da família, ele não estava isento da corveia? Tem razão. Precisei adulterar um pouco o processo só para dar satisfação ao pai, um velho amigo. Todos nós fazemos isso uma vez ou outra. Alguns dias de prisão não diminuíram a altivez de Ardoroso, que se mantinha ereto na frente de Sobek. Então, meu jovem, decidiu dizer-me a verdade. Ela não mudou. Você é uma espécie de obra-prima do gênero obstinado. Normalmente eu o deveria interrogar à minha maneira. Mas você tem sorte. Muita sorte. Acredita em mim, finalmente? Fiquei sabendo a verdade a seu respeito. Você se chama Ardoroso e é um fugitivo que tenta escapar da corveia. Mas é impossível. Meu pai é fazendeiro e eu sou o único filho homem. Também fiquei sabendo disso. Você tem problemas, meu jovem.
graves problemas. Acontece que o escriba da Corvéia não é um amigo, e o seu caso não é da minha competência. Só tenho um conselho a lhe dar. Saia da região o mais rápido possível e faça com que se esqueçam de você. Depois da refeição, era a hora da sesta no canteiro de obras. Como de costume, silencioso isolara-se, deixando a cabana para os 4 companheiros de trabalho, um sírio e 3 egípcios. Sabe da última? Perguntou o sírio. Vamos ser aumentados, sugeriu o mais velho dos egípcios, um quinquagenário com a barriga dilatado pelo excesso de cerveja forte. O novato fez a entrega das cerâmicas para a filha do patrão. Está brincando. É sempre o patrão em pessoa que se ocupa disso. Ninguém pode aproximar-se da filha dele. Uma verdadeira beldade. Com 23 anos ainda não se casou. Dizem que é meio maga e que conhece o segredo das plantas. Não estou brincando. Foi mesmo o novato quem entregou as cerâmicas. Então isso quer dizer que o patrão o admira muito. Esse cara não abre a boca. Trabalha mais rápido e melhor do que nós e subjuga o patrão. Ele será nomeado contramestre. Ouça o que eu digo. O egípcio barrigudo fez uma cara feia. Eu é que deveria obter esse posto, por antiguidade. Finalmente você compreendeu. Esse intrigante vai roubá-lo debaixo do seu nariz e será ele quem dará as ordens. Seremos obrigados a acompanhar seu ritmo. Ele vai nos deixar esgotados, tenho certeza. Não podemos deixá-lo fazer isso. O que você propõe, Sírio? Vamos livrar-nos dele. De que maneira? Amanhã, quando ele sair do mercado, vamos falar-lhe numa linguagem que ele compreenderá. Silencioso, terminou de moldar uma centena de grossos tijolos que colocaria sobre a camada de pedra, formando o soco de uma casa destinada à família de um militar. Para um filho de escultor do lugar da verdade, isso era a infância da arte. Durante a adolescência, Silencioso divertira-se fazendo tijolos de todas as dimensões e até terminara por fabricar os moldes. Sua técnica é excepcional, avaliou o patrão. Tenho jeito e faço com calma. Você sabe muito mais do que mostra, não é? Não acredite nisso. Não importa. Pensou na minha proposta? Preciso de mais tempo. Está bem, meu jovem. Espero que outro empreiteiro não tente conquistá-lo. Fique sossegado. Confio em você. Silencioso havia percebido a estratégia do patrão. Ele o mandara encontrar-se com a filha para que fosse seduzido, pedisse-a em casamento, aceitasse o posto de contramestre e fundasse um lar. Desse modo, seria obrigado a assumir a empresa da família. O patrão era um homem bom e achava estar agindo no interesse da filha. Silencioso não estava ressentido. A manobra poderia ter sido um fiasco, porém o rapaz ficara loucamente apaixonado por Clara. Mesmo que o destino traçado pelo futuro sogro fosse semelhante a uma prisão onde não queria entrar, não podia imaginar a vida sem a jovem. Graças a ela, ao seu rosto e à sua luz, ele não se atirou no Nilo para pôr um fim à vida errante. Mas não havia provas de que a jovem partilhava dos seus sentimentos e não ia obrigá-la a casar-se com ele só para satisfazer o pai dela. Como confessar a uma mulher um amor que de tão intenso poderia assustá-la? Silencioso, imaginara 1001 maneiras para abordá-la, mas cada uma delas parecia-lhe mais ridícula do que a outra. Precisava render-se à evidência. Seria melhor enterrar a paixão no mais profundo do seu ser e partir para o norte, como prevenira, sonhando com a felicidade impossível. No cubículo onde o patrão o alojara, Silencioso não conseguia pegar no sono.
Achava que havia tomado a decisão certa, mas não conseguia encontrar a paz. O povoado, as estradas sem fim, os olhos azuis de Clara, o rio. Tudo se misturava na sua cabeça, como se estivesse embriagado. Viver para ela, tornar-se seu servo, permanecer sempre ao seu lado sem nada pedir, talvez fosse a solução. Porém, a jovem cansada acabaria casando-se. A dor da separação seria ainda mais dilacerante. Silencioso não tinha escolha. No dia seguinte, pela manhã, terminaria o trabalho começado, iria ao mercado para comprar provisões e deixaria Tebas para sempre. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Ardoroso pedira a balsa emprestada, achando melhor afastar-se por algum tempo da margem oeste, sem perder de vista seu objetivo: convencer um artesão do lugar da verdade a apadrinhá-lo. Depois de ficar por uma semana na margem leste, o rapaz voltaria a atravessar o Nilo, a nado, e tentaria aproximar-se do povoado passando pelas colinas mais altas. A balsa atracou no mercado situado à beira do rio, onde se podia comprar carne, vinho, óleo, legumes, pães, bolos, frutas, especiarias, peixes, roupas e sandálias. A maior parte dos vendedores era constituída de mulheres, peritas na arte de manejar a balança. Confortavelmente instaladas em bancos dobráveis, negociavam sem condolescência e bebiam cerveja doce, com um canudo, quando sentiam a garganta muito seca. Ao ver tantos víveres, Ardoroso teve uma repentina sensação de fome. Eles eram diferentes do passadio do cárcere que o havia alimentado. Estava com vontade de comer cebolas frescas, um pedaço de carne seca e um bolo macio. Mas com o que poderia trocá-los? O rapaz não tinha nada para trocar. Só lhe restava roubar um pão grande sem ser notado pela padeira, ludibriando a vigilância do babuíno, que ficava de guarda e corria atrás dos ladrões para morder-lhes a perna, impedindo que fugissem. Uma viúva queria trocar uma peça de tecido por um saco de trigo, mas o vendedor achava a qualidade do tecido muito inferior e começaram uma negociação que tão cedo não terminaria. Uma bonita morena, que segurava o filho apertado contra o peito, queria um pequeno cântaro em troca de peixe fresco. Um vendedor de alho poró vangloriava-se dos seus bonitos legumes. Ardoroso misturou-se à multidão para se aproximar das tendas por trás e aproveitar um momento de distração de uma comerciante de bolos. Mas havia um segundo babuíno de vigia, sentado sobre o traseiro, cujo olhar seguia aqueles que ficavam olhando embasbacados. "Você está contente, perfumista, e eu também", exclamou o intendente de um nobre que adquirira um vaso cônico cheio de mirra. Ardoroso afastou-se do macaco, que tinha um maxilar impressionante e estava atento demais para ser enganado. Com um buraco no estômago, saiu do mercado atrás de um rapaz mais velho e menos atlético do que ele. Levando um saco cheio de legumes e de frutas, esse rapaz enveredou por um beco cheio de palmeiras. Intrigado com a atitude de 3 homens que começaram a caminhar atrás do comprador, Ardoroso seguiu-os. No fim do beco, os 3 comparsas se atiraram ao mesmo tempo sobre a presa. O sírio acertou silencioso nos rins. Os 2 outros imobilizaram-lhe o braço, obrigando-o a deitar-se com o rosto no chão. O sírio apoiou o pé na nuca da vítima. "Vamos dar-lhe uma boa lição, meu rapaz. Depois você vai deixar a cidade. Não precisamos de você por aqui." Silencioso tentou virar de lado, mas um pontapé na ilharga arrancou-lhe um grito de dor. "Se você se defender, bateremos mais forte." "Não querem tentar tratar comigo, bando de covardes?" perguntou Ardoroso. Ele pulou sobre o sírio, agarrou-o pelo pescoço e jogou-o contra a parede. Os aliados tentaram repelir o jovem atleta, porém ele atingiu violentamente o primeiro, aparou o ataque do segundo e deu-lhe uma cotovelada no estômago.
Silencioso tentou levantar-se, mas viu estrelas e voltou a cair de joelhos enquanto Ardoroso espancava o círio com as mãos juntas. Os cúmplices escapuliram, mas foram interceptados pelos guardas e por um babuíno que mostrava os dentes afiados. "Ninguém se mexa!" ordenou um deles. "Estão presos!" Quando Silencioso acordou, o sol já ia alto no céu. Deitado de barriga para baixo, braços pendurados nos dois lados da estreita cama, percebeu uma deliciosa sensação de calor na altura dos rins. Uma mão suave passava um bálsamo sobre o seu corpo dolorido. Subitamente, o rapaz conscientizou-se de que estava nu e que Clara o massageava. "Fique quieto", ela mandou. "Para surtir efeito, o bálsamo precisa penetrar bem nas contusões." "Onde estou?" "Na casa do meu pai. Você foi agredido por 3 operários que lhe deram uma surra e depois você desmaiou. Os bandidos foram presos e você trazido para cá. Você dormiu mais de 20 horas, porque eu lhe dei algumas poções calmantes. O bálsamo é composto de meimendro, cicuta e mirra. Graças a ele, suas feridas serão curadas rapidamente." "Alguém veio em meu auxílio. Um rapaz, que também foi preso." "É injusto. Ele arriscou a vida por mim, ele..." "Segundo os guardas, ele está em situação irregular." "Preciso levantar-me, testemunhar a seu favor." "O caso será julgado amanhã, no tribunal do vizir. Meu pai deu queixa, que foi aceita, diante da gravidade do caso. O mais urgente é você se restabelecer, ficar curado." "Faça o favor de virar de costas." "Mas eu..." "Não estamos mais na idade de falsos pudores." Silencioso fechou os olhos. Clara untou-o com o bálsamo na fronte, no ombro esquerdo e no joelho direito. "Meus agressores queriam que eu saísse da cidade." "Não se preocupe. Eles serão condenados a uma pena rigorosa e meu pai vai contratar outros operários. Mais do que nunca, ele quer que você aceite o cargo de contramestre." "Temo não ser muito popular." "Meu pai está maravilhado com a sua competência. Ele não sabe que você foi educado no lugar da verdade, e eu não traí seu segredo." "Obrigado, Clara. Peço-lhe um favor. Quando tomar sua decisão, gostaria de ser a primeira a conhecê-la." Ela cobriu o ferido com um lençol de linho que recendia com o ar perfumado do campo tebano. Silencioso, retesou-se. "Clara, queria dizer..." Os olhos azuis e luminosos olharam-no com uma doçura infinita, porém ele não ousou segurar a mão da jovem, nem exprimir seus sentimentos. "Sempre trabalhei sob as ordens de alguém mais qualificado do que eu, e tenho certeza de que não sou capaz de dirigir o trabalho de outro. Precisa entender-me." "Isso significa que não aceita." "Só devo pensar em ajudar o rapaz que me socorreu. Sem ele, talvez eu estivesse morto." "Tem razão", concordou ela com uma voz tingida de tristeza. "É ele quem deve ser o centro dos seus pensamentos." "Clara, com licença, tenho muito trabalho." Ligeira, inacessível, ela saiu do quarto. Silencioso queria retê-la, explicar-lhe que a vida havia sido estúpido, incapaz de abrir o coração para ela. Sem dúvida, a porta que se acabara de fechar nunca mais seria aberta. Ele devia ter tomado Clara nos braços, cobrindo-a de beijos, mas ela o deixara muito abalado. O bálsamo era eficaz. Pouco a pouco as dores foram desaparecendo. No entanto, ele lamentava que os agressores não tivessem concluído o funesto serviço. De que lhe adiantaria viver uma vez que não ouvira o chamado e que não se casaria com a mulher amada? Quando seu salvador fosse inocentado, Silencioso desapareceria. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. O juiz
Designado pelo vizir para a audiência do dia, era um homem maduro com sólida experiência. Vestindo uma ampla túnica presa por 2 largas tiras amarradas atrás do pescoço, usava um colar de ouro com uma estatueta pendurada que representava a deusa Maat. A imagem de Maat era de uma mulher sentada, segurando a chave da vida. Sobre sua cabeça, uma retriz, uma pena que permite às aves orientarem o voo sem errar. Verdade, justiça e retidão aliadas, ela era a verdadeira padroeira do tribunal. Aos pés do juiz, um pano vermelho onde haviam sido dispostos 40 bastões de comando, símbolo de um autêntico Estado de Direito. Sob a proteção de Maat, em nome do faraó, a audiência está aberta, declarou o juiz. Que a verdade seja o sopro da vida nas narinas dos homens e que ela expulse o mal de seus corpos. Julgarei o humilde da mesma maneira que o poderoso. Protegerei o fraco do forte e afastarei de todos a fúria do ser mau. Que sejam trazidos os protagonistas da rixa desenrolada no beco do mercado. O sírio e seus 2 acólitos não negaram os fatos e imploraram clemência ao tribunal. Composto por 4 escribas, uma mulher de negócios, uma tecelã, um oficial da reserva e um intérprete, o júri condenou o trio a 5 anos de trabalhos de utilidade pública. Em caso de recidiva, a pena seria triplicada. Quando compareceu diante do magistrado, Ardoroso não baixou a cabeça. O ambiente austero e as fisionomias sérias dos jurados não pareciam impressioná-lo. Seu nome é Ardoroso e você diz ter socorrido a vítima. É a verdade. Os guardas confirmaram as declarações de Ardoroso. Em seguida, Silencioso fez o seu depoimento. Fui atingido pelas costas. Os agressores obrigaram-me a deitar com o rosto no chão. Só pude oferecer uma leve resistência e talvez estivesse morto se esse rapaz não tivesse vindo em meu socorro. Sendo 1 contra 3, ele teve uma coragem excepcional. O tribunal admite o fato de bom grado, mas o escriba da corveia, aqui presente, apresentou queixa contra Ardoroso pelo delito de fuga. Na primeira fila, o funcionário sorriu de satisfação. A bravura de Ardoroso devia merecer a indulgência do júri. Defendeu Silencioso. Não lhe podemos perdoar esse erro de juventude? Lei é lei, e a corveia é um trabalho essencial para o bem-estar coletivo. Sobek, o núbio, adiantou-se. Como chefe da guarda do setor do lugar da verdade, sou da mesma opinião de Silencioso. O magistrado franziu o senho. Qual a justificativa para essa intervenção? O respeito pela lei de Maat, a qual todos nos atemos. Sendo filho único de um fazendeiro, Ardoroso está legalmente isento da corveia. O relatório do escriba não especifica esse ponto capital, observou o juiz. Logo, esse texto é enganoso e seu autor deveria ser severamente castigado. O escriba já não sorria. Ardoroso observava o núbio surpreso. Nunca teria acreditado que um guarda pudesse ajudá-lo. Que o funcionário desonesto seja preso, ordenou o juiz, e que se solte Ardoroso sem perda de tempo. Silencioso mal ouviu a decisão, porque há algum tempo seus olhos estavam voltados para a pequena estátua de Maat que ornamentava o peito do juiz. O lugar da verdade, o lugar de Maat, o local mais privilegiado de todos, onde a precisão era revelada, onde seu segredo era ensinado pelo gesto dos artesãos iniciados na morada do ouro. Eis o que Silencioso só percebera naquele dia. Ao fixar o olhar na deusa, seu coração abriu-se. A pequena estátua aumentou de tamanho, tornou-se imensa, encheu a sala do tribunal e perfurou o teto atingindo o céu. Maat era maior do que a humanidade, era tão grande quanto o universo e vivia da luz. Silencioso reviu as casas do povoado, os ateliês e o templo.
E ele ouviu o chamado, a voz de Maat que lhe pedia para voltar ao lugar da verdade e realizar a obra a qual estava destinado. Não vou repetir, disse o juiz irritado. Estou lhe perguntando se está satisfeito, silencioso. Você ouviu? Ouvi. Ah, sim, ouvi. Silencioso saiu lentamente do tribunal, o olhar voltado na direção do pico do ocidente, o protetor do lugar da verdade. Gostaria de lhe falar, disse ardoroso, porém você parece bem estranho. Ainda deslumbrado com o chamado que o invadira, silencioso demorou para reconhecer seu salvador. Desculpe-me, queria agradecer-lhe. Se estou vivo é graças a você. Não se preocupe, gostei de interferir. Você gosta de brigar, ardoroso? No campo é preciso saber defender-se. Muitas vezes as pessoas se exaltam e briga-se por nada. Onde você mora? Na margem oeste, mas abandonei definitivamente a fazenda da família. Estou morto de sede. E você? Oferecer-lhe cerveja fresca é o mínimo que posso fazer. Silencioso foi atrás de uma jarra de cerveja e os dois amigos sentaram-se na margem à sombra de uma palmeira. Por que deixou a família? Porque não quero ser fazendeiro e suceder meu pai. Como imagina seu futuro? Só tenho uma paixão, o desenho. E só existe um único lugar onde poderia demonstrar meus dons e aprender o que me falta, o lugar da verdade. Tentei aproximar-me desse lugar com a esperança de poder entrar, mas parece impossível. No entanto, não desistirei do meu projeto. Ele é a razão da minha vida. Você é muito jovem, ardoroso, e pode mudar de opinião. Isso não vai acontecer. Pode ter certeza. Desde criança observo a natureza, os animais, os camponeses, os escribas, e eu os desenho. Quer que lhe mostre? Fique à vontade. Quebrando a extremidade de uma palma seca, Ardoroso traçou na terra com uma notável precisão o rosto do juiz, o colar e a estatueta que representava a deusa Maat. Pela primeira vez estava ansioso. Ele, que estava convencido de seu talento e pouco ligava para a crítica dos outros, aguardava com angústia o julgamento do rapaz mais velho, tão calmo e ponderado. Silencioso não se apressou. Está ótimo. Você possui um sentido inato nas proporções e sua mão é bem firme. Então, acha que sou verdadeiramente dotado? É o que acho. Fabuloso. Sou um homem livre e sei desenhar. Mesmo assim, você tem muito que aprender. Não preciso de ninguém. Até agora eu me arrumei sozinho e continuarei a fazê-lo. Nesse caso, por que quer ser admitido na confraria dos servos do lugar da verdade? Porque ela vai permitir que eu desenhe e pinte o dia inteiro, sem fazer mais nada. Acredita que ela precisa de você? Provarei que sou o melhor. A vaidade não é o melhor meio de passar pela porta. Não é vaidade, e sim um desejo mais ardente do que o fogo. Sei que devo ir até lá e irei, quaisquer que sejam os obstáculos. A impetuosidade talvez não seja suficiente. Ardoroso levantou os olhos para o céu. Não é só impetuosidade, mas uma espécie de chamado que ouvi, um chamado tão forte, tão imperioso, que não vou descansar enquanto não o responder. O lugar da verdade é minha verdadeira pátria. É lá que devo viver e não em qualquer outro lugar. Porém, você não pode me entender. Acho que sim. Ardoroso arregalou os olhos surpreso. Está dizendo isso por simpatia. Você é muito senhor de si e das suas emoções para entender a minha paixão. O lugar da verdade, revelou silencioso, é o meu povoado. Fim do capítulo 10. Capítulo 11.
Ardoroso pegou o Silencioso pelos ombros com tanta impetuosidade que ele achou que ia ser esmagado. Não é verdade. Não é possível. Você está zombando de mim. Quando me conhecer melhor, saberá que isso não faz parte do meu caráter. Então, você sabe como entrar no lugar da verdade? É bem mais fácil do que você imagina. Para contratar um novo artesão, é preciso a concordância de todos os membros da confraria, do faraó e do vizir. E dá-se preferência a quem pertença a uma linhagem de escultores ou de desenhistas. Não se recruta ninguém de fora? Unicamente os que são bem observados por muito tempo nos canteiros de obras de templos, como Karnak. Você está tentando dizer-me que não tenho nenhuma possibilidade, mas não vou desistir. Para se apresentar ao tribunal de admissão, também não se pode ter dívidas. É preciso possuir um saco de couro, um banco dobrável e madeira para fabricar uma cadeira. Uma pequena fortuna, por volta de 7 meses de salário de um iniciante. É uma prova de que ele sabe trabalhar. Sou desenhista, não marceneiro. O lugar da verdade tem as suas exigências, e não é você quem vai modificá-las. E o que mais? Isso é tudo. E por que você deixou o povoado? Todos são livres para sair quando quiserem. Na verdade, eu ainda nem havia entrado. O que quer dizer? Fui criado lá. Cruzava com seres extraordinários e minha família esperava que me tornasse escultor. Você recusou? Não, mas não trapaceei. Havia preenchido as condições necessárias. Desejava continuar a viver lá, mas faltava-me o essencial. Não tinha ouvido o chamado. Por isso decidi viajar com a esperança de que algum dia meus ouvidos fossem abertos. E eles se abriram? Só hoje, no tribunal. Depois de muitos anos de vida errante, eu lhe devo muito, Ardoroso. Não sei como agradecer. Sem a sua intervenção no beco, não seria levado em presença do juiz e não teria ouvido o chamado. Infelizmente, não posso ajudá-lo. Cada candidato deve vencer sozinho as dificuldades. Se receber alguma ajuda, o pedido será rejeitado. E você tem certeza de que será aceito? De jeito nenhum. Aqueles que me conhecem talvez deponham a meu favor, mas a opinião deles não pesará muito na balança. Conte-me tudo o que você sabe sobre o lugar da verdade, exigiu Ardoroso. Para mim, é um povoado como qualquer outro. Não fui iniciado em nenhum dos segredos. Quando vai para lá? Amanhã. Mas e o saco, o banco dobrável e a madeira? Deixei meu pecúlio para que alguém o guardasse. Você não vai precisar de salvo-conduto. É verdade. Poderei passar pelos 5 fortins e apresentar-me diante do tribunal de admissão. Mas provavelmente não irei muito além. Você já é um homem maduro. Parece ser paciente como a pedra e tranquilo como a montanha. A confraria deve apreciar candidatos do seu tipo e um caráter como o seu. O essencial é ouvir o chamado e convencer os artesãos escolhidos para juízes de admissão. Nesse caso conseguirei. Silencioso pôs as mãos nos ombros de Ardoroso. É o que desejo de todo o meu coração. Mesmo que o destino nos separe, nunca esquecerei o quanto lhe devo. Graças ao burro que carregava as cerâmicas, Silencioso encontrou o caminho do jardim de Clara. Soprava um vento do sul, ondas enraivecidas agitavam o Nilo. A areia esvoaçava, agredindo animais, homens e casas. Silencioso deixou o burro protegido num estábulo, em companhia de 2 vacas leiteiras, e retomou o caminho sereno e aflito ao mesmo tempo. Sereno, porque o fato de ouvir o chamado liberara forças que não suspeitava possuir. Como Ardoroso, estava determinado a atravessar a porta do lugar da verdade e conhecer seus segredos. Aflito, porque se conseguisse convencer o tribunal de admissão, perderia a mulher que amava.
Varrido por fortes ventos, o jardim estava vazio. Silencioso voltou a ver, emocionado, as recentes plantações de Clara, das quais ele havia participado. Gostaria de vê-las crescer ao lado de Clara, cuidar delas dia após dia, envelhecer ao ritmo do seu desabrochar. Todavia, o chamado de Maat do lugar da verdade era tão imperioso que ele não tinha escolha. Queria encontrar a pátria perdida e desvendar seus mistérios. Fim dos anos vazios, dúvidas esquecidas, silencioso tinha a sensação de que atravessara uma noite profunda da qual imaginava não poder sair. E não podia fracassar no limiar de uma aventura que pressentia ser fabulosa. Procurava por mim? Com os ombros cobertos por um xale de lã, Clara surgiu preocupada. Procurei abrigo numa cabana. Esperava que você viesse. Você queria ser a primeira a conhecer minha resposta definitiva. Estou cumprindo a minha promessa. Vai recusar o lugar de contramestre, não é? Vou, mas por uma razão muito particular que lhe desejo revelar. Os olhos azuis da jovem estavam tristes. Não é preciso. Escute-me, suplico-lhe. Ele se aproximou da jovem, ela não se afastou. Posso tomá-la nos braços? Clara não respondeu, permanecendo imóvel. Silencioso, enlaçou-a ternamente, como se ela fosse frágil a ponto de se quebrar. Sentiu o coração da jovem bater tão forte quanto o seu. Eu a amo com todo o meu ser, Clara. Você é a primeira mulher da minha vida e não haverá nenhuma outra depois de você. E é porque a amo tanto que não posso torná-la infeliz. Ela se entregou ao abraço, saboreando o momento de felicidade. O que tenho a temer de você, silencioso? Ouvi o chamado do lugar da verdade e preciso respondê-lo. Se a admissão me for recusada, serei um homem despedaçado, sem poder viver. Se ela me for concedida, minha existência transcorrerá no povoado dos artesãos, longe deste mundo. Sua decisão é irrevogável? Ouvi o chamado, Clara, e ele tem tanta força quanto o meu amor por você. Se fosse possível esquecê-lo, eu faria, mas não quero mentir, nem mentir a mim mesmo. Você se casará com uma mulher do povoado? Nunca me casarei e vou morar numa casa de solteiro, pensando em você todos os dias. Ficará enclausurado? Poderia sair do lugar da verdade de vez em quando para encontrá-la, mas não seria tortura maior? Beije-me. Seus corpos se uniram com ímpeto e ternura. Enlaçados, deitaram-se sob a alfarrobeira de folhagem densa que os protegia do vento sul. Enquanto se amavam, banhados pelos raios de sol do poente, Moreno ficou de guarda atento. Fim do capítulo 11. E fim desse bloco de leituras. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Minha impressão, tá? Silencioso não. Os deuses não permitiram que Silencioso sentisse o chamado do lugar da verdade antes que ele encontrasse Ardoroso. Para quê? Para que ele desse acesso ao Ardoroso entrar no lugar da verdade. É isso que eu acho. E pelo que a gente pode ter de sensação aqui, é por esse caminho que Christian Jacques vai nos levar. Agora só falta a gente saber como que vai ser a preparação do Ardoroso até ele chegar com o seu kit, né? Para os juízes do lugar da verdade. E eu já estou ansiosa para continuar essa leitura. E eu estou muito feliz de estar lendo esse livro para vocês e com vocês. Então, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e compartilhe esse vídeo com
quem você tem certeza que gostaria de receber essa leitura. Muito obrigada a cada um de vocês e vamos para um outubro pleno de alegrias e realizações. Um beijo, até a próxima semana, até a próxima leitura e tchau!